Olá, tudo bem? Você já parou para pensar que quando você organiza uma reunião pedagógica com professores, a sua reunião é um modelo didático para eles? Pois é, eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje num outro vídeo que vai ser sequência desse sobre reunião pedagógica. Bom, a reunião pedagógica geralmente ela é organizada nos horários de HTPC, ATPC e é conduzida pelo coordenador. Mas também existem muitas outras situações de reuniões pedagógicas, né, organizadas por gestores ou até mesmo pelos próprios professores da escola, tá certo? Então, assim, o que eu queria colocar um pouco para vocês, né? Se você é coordenador, você é um orientador e você que organiza essa reunião pedagógica, é preciso pensar em alguns aspectos da reunião pedagógica. E o principal aspecto, na verdade, que engloba o resto deles, é a organização didática. A gente precisa imaginar o seguinte, né? Se você faz uma reunião pedagógica para orientar os seus professores sobre didática ou sobre como fazer intervenções lá na sala de aula com os alunos deles, o seu modelo, né, em relação ao que você está fazendo e como você está apresentando esse conteúdo para os professores, ele vai acabar servindo de parâmetro também, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não falar uma coisa fazendo outra, tá certo? Então, assim, eu vou tratar alguns aspectos que eu acho importante nessa organização didática aqui. Né, algumas coisas a gente precisa pensar, né? Em tempos normais, obviamente, a gente precisa pensar no tempo e no espaço, na verdade, no espaço, né? Onde você vai fazer essa reunião. Então, é importante, né? Quando a gente vai fazer uma reunião dessas presencialmente, eu estou dizendo isso porque agora, em época de pandemia, é muito comum a gente fazer as reuniões online. E aí, então, já é uma outra questão. Mas presencialmente, é preciso que esse lugar seja um lugar, né, arejado, iluminado, silencioso, tá certo? Geralmente você ocupa ali uma sala da escola, algum espaço da escola, mas é importante que esse espaço esteja limpo, seja bem organizado. Assim que as pessoas que vão participar da reunião cheguem na reunião, elas vão ter uma boa impressão, uma boa se sentirem acolhidas, se sentirem bem, né? Então isso é uma coisa importante. Existe muita questão sobre né, o famoso lanche pedagógico, café pedagógico, né? É legal, né? Principalmente quando se trata de HTPC, de ATPC, que os professores tiveram uma jornada ali, né, de manhã, tarde, estão já, né, exaustos, cansados, e aí ter que focar num conteúdo, ter que estudar nesse momento é complicado. Então, se for essa situação, eu não vejo nenhum problema, né, de organizar ali um lanche, alguma coisa nesse sentido, né, que seja antes da reunião, né, ainda que tome um tempo da própria reunião, aí uns 10, 15 minutos, porque isso é importante nesse momento, né, onde os professores se encontram, às vezes alguns ali não se viram a semana toda, então é um momento também de colocar um pouco para fora ali as mágoas, as angústias, as alegrias, contar uma piada, uma novidade, recompor um pouco, né, a energia, literalmente falando, em relação à comida, né, que você vai disponibilizar ali para eles, né? Mas é importante que isso tenha um tempo bem claro, né, e que depois você convide, né, comece a reunião, né, sem que fique aquela movimentação de lanche junto e tudo, porque não dá. Ou você presta atenção no conteúdo ou você fica comendo, são coisas distintas. Então, se você faz reunião sem fazer esse lanche, percebe que ficam comendo durante a reunião, você não liga, presta atenção se isso realmente está sendo valioso. De repente, você convém deixar um tempo, né? Perder, entre aspas, um tempo lá no início e deixar todo mundo comer, tomar uma água, ir no banheiro, e depois você começa a reunião e aí dá para focar em menos tempo, mas pelo menos com um foco realmente maior naquilo que você vai propor. Então, essa questão do espaço, do acolhimento ali é um lugar importante, né? Cadeiras, né? Mesas, de uma organização interessante, onde os professores possam se sentir confortáveis, né? Escolas de educação infantil têm aí algumas, né? Ou muitas
aquelas cadeiras das crianças às vezes, né? Então eu sugiro que, se você não tem ainda, né, procure encontrar uma forma de adquirir cadeiras para adultos, né? Porque fica parecendo tudo muito improvisado, sabe? E aí é uma coisa que se perpetua, então não é legal. Né? Não é legal, até porque uma cadeira daquela é muito desconfortável, né? As cadeiras de criança de educação infantil. Então, o ideal é que você tenha realmente um ambiente adequado para adultos, tá certo? Né? Com cadeiras para sentar, né? De preferência cadeiras almofadadas, enfim. Mas eu não arrumo isso, não sei, né? Tem aí as verbas, né? No caso da escola pública, tem os PDDEs, né? Vamos pensar nessas coisas também, né? Por exemplo. Então, isso é importante, né? Então, a outra questão que é fundamental é você ter uma pauta para sua reunião, né? E a pauta é tão importante que eu vou fazer um outro vídeo só para falar da pauta especificamente. Então, não vou me alongar aqui na pauta. A única questão que eu quero trazer para a pauta é que os conteúdos que você vai trazer para dentro dessa pauta precisam estar organizados dentro de um tempo, tá? Então, pensa no tempo da sua reunião, né? Procure fazer com que o que você vai propor caiba dentro do tempo que você tem disponível. Mas é muita coisa, eu preciso dar uma apertada aqui e ali, então eu sugiro que você faça em partes, tá? Então, se você tem um assunto, um conteúdo que ele é muito longo, você vê que não vai dar tempo, você vai acabar prejudicando o estudo daquilo por conta de o tempo não ser suficiente, ou então segurando os professores lá além do horário. E isso daí também é muito ruim, porque as pessoas, como eu disse no início, já estão cansadas depois de uma jornada, enfim, aquela coisa toda. Mesmo se elas estiverem em casa e trabalhando em home office, não convém fazer isso, né? O home office cansa tanto quanto, talvez até mais em algumas situações. Então, não adianta a gente ficar querendo prolongar o tempo, na verdade. Então, o que eu sugiro nessas situações é que você pegue o seu conteúdo e divida ele em 2, 3 reuniões. Né? Então, deixa ali uma parte e retoma, faz né, relembra o que aconteceu no encontro passado e parte dali de novo e continua, tá certo? Como se fossem aulas. Essa é a ideia, né? Como eu disse no começo, você que está fazendo, organizando a reunião pedagógica, essa reunião pedagógica, em última instância, ela é uma aula que você está dando, só que para professores, geralmente, ou pedagogos, ou educadores ali em algum nível, que trabalham dentro de uma escola, geralmente, dentro de uma secretaria de educação, enfim. Né? Então, essa é uma questão importante de a gente pensar. O conteúdo a ser escolhido também é óbvio que é uma coisa de extrema importância, e aqui eu fico, né, deixo uma reflexão, né? Eu acho que o conteúdo ele precisa ser um conteúdo que venha de encontro com as necessidades que o grupo está sentindo. Né? E se você não consegue perceber isso, né? Se você é uma pessoa que de repente está nova ali na função e tal, não percebeu ainda isso, sonde isso, né? Pergunte, converse com as pessoas que vão participar da reunião antecipadamente para que você possa apresentar conteúdos que sejam interessantes. De novo, vou fazer referência à aula, né? Você que é coordenador vive dizendo para os professores assim, olha, sua aula tem que ser levantar conhecimentos prévios, a sua aula tem que partir da realidade dos alunos, partir da necessidade dos alunos. A sua reunião pedagógica é exatamente a mesma ideia. Precisa partir da necessidade dos professores, da realidade desses professores. Então, não adianta muito, às vezes, a gente ficar trazendo coisas muito abstratas, né, que até tem uma relevância, tem uma importância, mas que não cabe naquele momento, naquele espaço, ou naquele grupo. Então, conhecer o grupo, conhecer as necessidades e as demandas do grupo é fundamental. E aí eu volto a dizer, não fique tentando adivinhar quais são essas demandas. Pergunte, pesquise, converse, né? Não precisa ser na reunião, mas no dia a dia. Se você não tiver outros momentos de encontro, então numa das reuniões, tire um pedaço do tempo para fazer esse tipo de levantamento, de sondagem, para saber o que é necessário ali e se debruce em cima disso a posteriori, nos próximos encontros. Tá certo? Então, essas questões são muito importantes e fundamentais para que tenha, né, atenção, né, depois de todo esse tempo, né, que eles trabalharam, tudo, então que você tenha atenção. Como eu disse, eu não vou entrar muito em detalhe nisso, porque eu vou tratar disso num outro vídeo só sobre as pautas, mas
uma das coisas que eu acho que é fundamental na organização didática, né, além de tudo isso que eu já falei, mais algumas coisas. Por exemplo, né, sempre que possível, tratar o conteúdo de forma tematizada, né, e de preferência tematizando a prática das próprias pessoas participantes da sua reunião pedagógica, dos professores. Na medida do possível, trazer as experiências reais que eles estão vivenciando ali na semana, no dia a dia, desde que combinado e autorizado previamente pelo professor, óbvio, né, trazer aquilo para dentro da reunião como uma situação problema e colocar para os demais e trazer os autores e sim os teóricos que vão justificar aquilo, que vão poder iluminar algum caminho para resolver aquele problema. Então, esse tipo de ação, ela realmente tende a ser geralmente muito interessante para quem está participando da reunião. Por quê? Porque o camarada fica ali tentando e sai dali com a sensação de que ele descobriu algo novo, né? De que ele pode amanhã na sala de aula tentar fazer aquele algo novo com seus alunos e que ele sabe que na próxima reunião ele vai ter um espaço para dizer se aquilo foi bom, foi ruim, se o que pode ser melhorado ou não, enfim. Então, esse movimento dialético da reunião pedagógica é fundamental. Sem dialética na reunião pedagógica, ela vira uma palestra, vira um monólogo, vira qualquer outra coisa, menos uma reunião pedagógica, tá certo? E isso cria uma cultura no grupo. Você fortifica, fortalece o grupo, né? Você discute problemas, por exemplo, se é no ensino fundamental, né? Um problema que é do primeiro ano, mas o professor que está no quinto pode dizer qual é a solução ou como ele enxerga aquilo, né? Você traz com essas questões a ideia de unidade, né? Quando a gente fala de escola, a gente geralmente não é unidade escolar que a gente fala, né? Então a gente tem que fazer isso ser real, né? Seja uma unidade, não que cada um fique preocupado ali só com a sua classe, só com os seus alunos, mas que a gente tenha uma unidade de pensamento, uma teia, né? Uma rede, na verdade, ou teia também, né? De pensamentos, né? Quanto maior a gente conseguir trançar essa rede, ampliar essa rede, a gente consegue maiores soluções e todo mundo vai se sentindo acolhido nessa situação, tá bom? Então, isso é de extrema importância para que a gente possa, né, trabalhar de uma maneira produtiva. Então, o camarada sai de uma reunião pedagógica sentindo que ele produziu, sentindo feliz, apesar do cansaço, apesar daquele dia todo, apesar do Joãozinho ter enchido o saco dele a tarde inteira, não é? Então, assim, isso aí é importante. E para já ir finalizando esse vídeo aqui, eu quero trazer mais uma outra coisa. Quando você vai fazer essa tematização, é importante também que a dinâmica, né, e de novo, a didática dessa reunião possa possibilitar momentos de trocas entre eles e de agrupamentos, que a gente chama de agrupamentos produtivos. Dentro da concepção construtivista, né, você vai dizer para o professor assim, olha, você precisa fazer agrupamentos produtivos ali para avançar nas hipóteses de escrita, por exemplo. Né? Aqui não é diferente, então a gente precisa agrupar esses professores para que eles possam trabalhar de maneira integrada, discutir e se conhecer melhor. Então, se você tem uma situação problema, geralmente a dinâmica que eu particularmente gosto é a ideia de você trazer uma situação problema, você divide ali em 2, 3 grupos, 4, dependendo da quantidade de professores que você tenha, desde que cada grupo fique aí com pelo menos 3 pessoas, no máximo 5, né? Eu acho que, é lógico que isso é muito pessoal de cada um, mas eu acho que mais que 5 já não é muito produtivo, menos que 3 também não. Então, assim, para que eles possam discutir. Então, reúne, dá um tempo, discutiu, depois volta, tá certo? E abre a conversa e cada grupo fala um pouquinho do que falou e você, enquanto, né, condutor da reunião, vai ser o mediador disso, vai fazer as discussões, os posicionamentos, porque você já fez um estudo prévio sobre aquilo, você estaria em tese um passo à frente naquele conteúdo, você que está apresentando o conteúdo, você precisa estar um passo à frente, então isso é importante. E aí essas pessoas, né, você faz a mediação, você que está organizando a reunião vai aprender muito com eles, não tenha dúvida disso, né, e eles vão aprender muito entre eles e com você também. Então eu vejo que essas questões são estratégias fundamentais para uma boa condução das reuniões pedagógicas, né? Uma outra questão, né, que na verdade
também seria interessante, eu vou trazer dentro da pauta, mas assim, né, é trazer uma temática assim, né, um momento de reflexão, né, que eu costumo chamar e outros tantos aí também costumam chamar de ampliação cultural, e que são, né, um texto, uma música, alguma coisa para trazer as pessoas para dentro dessa reunião, né? Parar um pouco aquela muvuca, aquela falação, ele sair um pouco daquele dia que ele teve, do problema que ele está tendo na família e entrar de verdade, de corpo e alma dentro da sua reunião, tá certo? Isso ajuda também, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. E agora, né, fiquem atentos aí que nos próximos dias eu vou estar jogando um outro vídeo para completar esse vídeo aqui, que vai se chamar Pautas Produtivas, tá certo? E aí eu vou falar exclusivamente das pautas de reunião pedagógica, tá bom? Um abraço aí e até a próxima, então.